Fã de esportes! E assim se concretizou uma noite histórica para o Botafogo. Apesar da derrota para o Peñarol por 3-1, o Botafogo está numa final de Libertadores pela primeira vez na sua história. É para o torcedor comemorar, não fez um bom jogo hoje, é bem verdade, mas tinha vantagem dos 5-0 que construiu aqui no Brasil. E aí, claro, teve algum momento de sufoco, ali para 2-0 e tal, mas a vantagem era tão grande que o Botafogo, claro, mesmo perdendo de 3-1, tá nessa decisão. Libertadores da América é isso, não pode titubear, não pode dar moleza, e essa torcida do Botafogo com certeza tá muito feliz. Torcedor do Botafogo, um certo alívio no final, mas tá feliz, tá contente, porque no dia 30 de novembro estará lá contra o Atlético Mineiro, final brasileira mais do que garantida, final alvinegra, e daqui a pouco a gente fala de um clube que também teve uma noite especial, um resgate da sua história. O Cruzeiro também tá numa decisão sul-americana, já são 3 brasileiros, né, contando as duas decisões. Amanhã é dia de Racing e Corinthians para saber se vai ter mais um brasileiro ou se algum argentino vai furar essa fila aí e vai conseguir chegar, no caso, o Racing. Meus amigos, boa noite para vocês, boa noite pro Bertozzi, pro Jean, pro Donan, pro Celso Zelt. Vamos falar, eu acho que dessa campanha do Botafogo, dessa chegada, primeiro a gente pensando nessa chegada aí, essa final inédita da Libertadores da América. Bertozzi, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite, companheiros. Quarta final brasileira em 5 anos, né? De 2020 pra cá, nesta década, só o Boca Juniors, e é daquele jeito, sem ganhar de ninguém, conseguiu furar, né, esse domínio brasileiro que vai se estabelecendo na Libertadores, domínio técnico, domínio financeiro, enfim, superioridade muito clara aí dos clubes brasileiros. E pro Botafogo, acho que é a vitória de um projeto técnico, né, de entender, aprender com alguns erros do passado recente, de acertar muito na montagem de elenco, na escolha da comissão técnica, e não caiu do céu, não. Eu sei que, assim, racionalmente, o Botafogo nunca teve a menos de 3 gols de vantagem, né, no jogo de hoje. É que os 90 minutos pro torcedor devem ter sido esquisitos, né, porque o jogo tava tenso sem que a matemática dissesse que precisava estar tenso, né, mas o jogo foi tenso, porque o Botafogo me parece não ter tido aquela abordagem ideal, a abordagem correta pro jogo, e isso acabou custando ali um pouquinho da paz do torcedor ao longo dos 90 minutos. Mas eram 90 minutos que, independentemente de como passassem, terminariam assim, né? Com a festa do torcedor, com a festa dos jogadores. O Peñarol termina uma campanha bastante honrosa, e acho que acima até do sarrafo que esse time tinha. E parabéns ao Botafoguense, porque é o sonho de uma vida, né? Estar numa final de Libertadores, é o sonho de gerações, de outros times que poderiam ter chegado e não chegaram. Esse é o time que faz história, então, colocando o Botafogo pela primeira vez numa final alvinegra. 30 de novembro, Buenos Aires, Monumental de Núñez, vai ser uma grande festa. O Galo buscando o segundo título, o Botafogo o primeiro, mas é o Brasil, então, dominando mais uma vez a Libertadores. E lembrando, o Brasil terá 4 times no Mundial de Clubes: Atlético ou Botafogo, mais Flamengo, Palmeiras e Fluminense, que já estão lá. Vai ser o único país com 4 representantes. Agora, falta saber qual dos alvinegros será. A gente fala final inédita para o Botafogo, um confronto inédito de final de Libertadores também. Jamais a Libertadores foi decidida por Botafogo e Atlético Mineiro. Aí, né, prof, a gente olha e fala, bom, hoje não foi o melhor dos jogos do Botafogo, com certeza, longe disso. Mas eu acho que chega na final o time que apresentou o melhor futebol nessa Libertadores, depois principalmente que engatou, né? Que chegou o Arthur Jorge, pensando em mata-mata, pensando na campanha que o Botafogo fez, tirando São Paulo, tirando o Palmeiras, tirando esse Peñarol, deixando 11 títulos de Libertadores aí pelo caminho. Acho que o melhor futebol chegou aí à decisão, né? A gente pode falar, talvez, os 2 melhores, mas hoje falando do Botafogo especificamente que jogou, talvez o melhor, né, prof? Tudo bem? O melhor, sim, William. Tudo bem? Boa noite para você, para os companheiros, todos e todas que nos assistem. O que te leva a uma final de Libertadores é o conjunto da obra. É o que você faz ao longo de toda a campanha. Muita gente ganha o último jogo, inclusive o Peñarol, acontece isso e está fora. O Botafogo faz uma campanha histórica em vários sentidos. Ele pode ser o primeiro time que vem do que a gente chama aqui no Brasil de pré-Libertadores a ser campeão. O Olímpia veio de uma pré-Libertadores, mas parou no Galo de 2013 na final. Essa decisão torna o Botafogo o último dos 12 mais tradicionais clubes brasileiros a disputar uma final de Libertadores. Dos 12 mais tradicionais, o Botafogo era o último. E com muito mérito. Não é só um mérito pelo investimento, claro que o investimento ajuda muito, mas o Botafogo dessa vez teve muita estratégia. Estratégia ao reforçar o seu elenco. Você veja, quando a gente pensa que o Botafogo lá no começo da campanha na Libertadores perde o Júnior Santos, que era o seu principal jogador naquele começo de competição, e conseguiu reposição à altura. O Botafogo hoje tem algumas posições, a lateral esquerda então é um luxo. Tanto o time sem um lateral esquerdo, o Botafogo tem 3 confiáveis. Então, textor à parte, principalmente, encontrou um técnico que era o que começou a mudança de rumo do brasileiro, né? Aquele brasileiro que o botafoguense nem quer lembrar mais. E eu acho que também é um pouco por causa daquilo que o jogo hoje foi mais tenso. Essa sombra de coisas que só acontecem com o Botafogo, mas hoje teria que acontecer muita coisa. Mesmo o Botafogo não jogando nem sombra do que pode jogar, o Peñarol esteve longe da diferença de 5 gols. Isso do ponto de vista racional. No calor de um jogo de futebol, claro que o torcedor ficou tenso, mas Você sabe, prof, que a gente estava na redação vendo o jogo?
E eu não lembro quem ainda falou assim, olha, rapaz, se o Peñarol faz o segundo gol, vira o primeiro tempo 2-0, hein? Aí eu parei e pensei e falei, mas cara, matematicamente, se o primeiro tempo virar 2-0 pro Peñarol, ele ainda não vai ter chegado nem na metade do que ele tem que fazer, né? Então... Muita coisa. Era muita coisa. E quando a gente falava que era difícil, que era quase impossível, contava com isso também. A gente sabe que jogo de Libertadores é assim até o fim. O Peñarol é um time aguerrido, os jogadores saíram chorando, a torcida ainda tem esse episódio dos pibes, né? Dos pibes presos aqui. Libertar para os pibes, toda aquela história de defender-se não é delito. Eram 2 faixas que tinham ali do estádio. Jogo que mudou de lugar. E mesmo assim o Botafogo volta classificado e muito ciente do que pode fazer desse jogo único. O Botafogo hoje é um time que sabe até onde pode chegar. Então, por tudo isso, o torcedor botafoguense nunca vai esquecer essa classificação. Ficou para a história, é coisa para contar para os netos. Jogo com expulsões, o Aguirre foi expulso no intervalo do primeiro para o segundo tempo, deu uma pisada lá no John, acabou saindo o Ponte expulso também, de forma até rápida no segundo tempo. O Ponte pouco jogou, né? Exatamente. Então, assim, um jogo que teve uma série de fatores extra-campo, dentro de campo e tal, que acabou combinando com essa classificação do Botafogo, mas teve muita coisa acontecendo. O ônibus do Botafogo já apedrejado também, antes da chegada ao centenário, você falou a mudança de estádio, enfim, muita coisa aconteceu, mas o Botafogo teve que superar tudo isso, porque, de novo, tinha uma vantagem incrível construída lá no primeiro jogo. Geode, tem muita gente falando, poxa, mas o jogo de hoje, caramba, mas tomou 3 do Peñarol, mas assim, acho que o jogo de hoje é um ponto fora da curva, o jogo de hoje é uma coisa assim à parte, mediante tudo que aconteceu, que eu citei aqui. O Botafogo da final contra o Atlético Mineiro é outra coisa, e hoje o Botafogo estava bem mexido, por opção do treinador e opção correta, inclusive, né? Tudo bem, Jean? Exato. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho assim, desde que acabou o jogo da semana passada, a gente já sabia que, do ponto de vista do olhar para a final, pouco importaria aquilo que acontecesse no jogo de hoje. Você falou isso, inclusive. Exato, que o jogo de hoje não teria valor algum nesse sentido, a não ser que, evidentemente, o Botafogo perdesse alguém para a final. Ok, perdeu o Matheus Ponte, mas o Matheus Ponte não ia jogar a final, não ia participar do jogo. Então, assim, conseguiu não perder nenhum dos seus jogadores, os pendurados começaram no banco, só um deles acabou entrando, né? O John, eu achei até que o John realmente, pelo que era o jogo, todo o clima, o John foi um risco colocá-lo como titular, mas no fim das contas, nesse aspecto, deu tudo certo. Olhar para péssima atuação de hoje, porque também foi muito ruim, né? A atuação de hoje. Olhar para a péssima atuação de hoje e ver nisso qualquer motivo para desacreditar esse time do Botafogo ou imaginar que a equipe vai ser mais fraca na final da Libertadores ou na sequência do Campeonato Brasileiro não faz sentido algum. Aliás, pelo contrário, é bom lembrar que esse time que entrou em campo hoje porque o Botafogo escalou seus principais jogadores contra o Bragantino, porque o Botafogo vai escalar os seus principais jogadores contra o Vasco, porque o Botafogo briga também pelo título brasileiro. Então isso também pode ter contado, né? Além dos poupados que estavam pendurados, outros jogadores foram poupados. E aí, provavelmente, olhando de maneira correta para a importância que tem o título brasileiro para o Botafogo. Então, assim, por mais que... E você pode até falar, realmente, porque tudo bem, eu até entendo o torcedor do Botafogo, que é um daqueles torcedores sempre com o pé atrás, exemplo, sei lá, torcedor do Atlético, o torcedor do Palmeiras, tem algumas torcidas que têm essa prudência, vamos dizer, até o último momento e tal. Tudo bem, esse torcedor pode até olhar, se sai o segundo gol no primeiro tempo. Porque, de fato, né, o Bertozzi mandou uma estatística, foi o primeiro tempo com mais ações de um time dentro da área, nesta Libertadores, não, desde 2013. As fases finais de Libertadores desde 2013. As fases finais de Libertadores desde 2013. Então, claro, o Peñarol ficou muito na área, poderia ter saído um segundo gol, o Aguirre poderia não ter feito a bobagem que ele fez, porque é absurdo. Se eu sou torcedor do Peñarol, eu fico maluco. Agora, mesmo que tudo isso, né, tivesse acontecido, então assim, ele não tivesse sido expulso, que o gol saísse no primeiro tempo, seria muito difícil. Porque é óbvio que a postura e o comportamento do Botafogo também tinha a ver com aquele placar agregado o tempo todo. Então, eu entendo esse temor que talvez alguns botafoguenses tiveram em algum momento do jogo, mas a verdade é que não há motivo algum para preocupação. Apesar de ter acontecido o que aconteceu, apesar da derrota, o Botafogo chega muito forte para a Libertadores, e daqui a pouco a gente pode discutir. A gente já vai fazer projeção aqui. É o favorito para o título brasileiro com 3 pontos de vantagem sobre o vice-líder, então eu acho que assim, não há absolutamente nada, olhando para a temporada, para se criticar no Botafogo. Hoje, evidentemente, cabem algumas críticas, mas acho que elas são irrelevantes. Porque eu ouvi também, você também estava na redação, mas sabe como é que é, né? Classificou, mas com uma derrota dessa, toma 3 do Peñarol, não vejo nada disso não, dona. Acho que hoje como eu falei, é um jogo à parte, pega, coloca numa caixinha ali, fez o que tinha que fazer, sai sem perder nenhum jogador para decisão. Podemos escalar time completo contra o Vasco. Podemos escalar time completo contra o Vasco, que é a briga pelo título brasileiro onde o Botafogo é líder e está com mais vantagem agora desde a última rodada. Quer dizer, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje foi um momento atípico, uma outra situação, põe ali na caixinha, passou, acabou, é outra conversa. Acho que não afeta em nada para ser... eu acho que não abala em nada, acho que é outra conversa. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Arthur Jorge, inclusive, deve ser questionado sobre isso, mas eu não vejo problema nenhum. Ou você pensa diferente? Boa noite, William, companheiros, fã de esporte, prazer estar aqui. Eu também acho que não fica nenhum tipo de resquício projetando para uma final. A gente pode ter uma escolha, olhar para o lado negativo, para o recorte negativo, de que hoje, de fato, a atuação foi terrível. O Botafogo perdeu o controle, né? Principalmente no primeiro tempo, muito chutão, meio campo, né, não tendo nenhum domínio da partida e entregou uma emoção para o torcedor do Botafogo que ele não está nem acostumado a ter nessa temporada. Só que a gente tem que olhar para
o que levou o Botafogo para uma final de Libertadores. Exatamente. A grande Foi temporada, o grande trabalho, um projeto esportivo que tem, obviamente, agressividade financeira, mas tem consciência das contratações, tem um modelo de jogo a ser seguido, né, tem contratações criteriosas e muito criativas. Hoje foi uma partida atípica, e o Botafogo correu riscos. Mas a gente também está falando de uma equipe que tem uma história única e inesquecível de superação dentro da própria Libertadores. Saindo de uma pré-Libertadores, tendo uma mudança de técnico dentro da fase de grupos que estava, para muitos, já praticamente eliminado. Né? Chega depois do Arthur Jorge, o time engrena, e aí passa por 3 adversários que juntos têm 11 títulos de Libertadores. Então esse Botafogo, ele exorcizou fantasmas, ele passou por grandes testes, né, quando o assunto é tradição. Obviamente ele sofreu em alguns momentos, né, contra São Paulo, contra Palmeiras e contra o próprio Penharol hoje, mas ele é um Botafogo que pratica o melhor futebol, para mim, do futebol sul-americano, o melhor desempenho. Isso. É o líder do Campeonato Brasileiro, é uma equipe muito forte. Hoje, com muita inteligência da comissão técnica, preservou os jogadores pendurados, a não ser o John, e deu certo. Se você for analisar friamente, ele fez um 5-0 que poderia ter sido até maior, que proporcionou o time titular contra o Bragantino, venceu o jogo e abriu uma vantagem para o Palmeiras. Hoje preservou e não perdeu ninguém para a final, ninguém dos pendurados, ninguém expulso. Então vai ter uma força máxima para a final. E como o Jean falou, vai enfrentar um clássico agora também com seus titulares. Então, apesar da atuação ruim, o Botafoguense ele tem muito mais pontos positivos para se apegar e para confiar que essa história pode terminar com uma glória eterna. Obviamente respeitando muito o Galo. O que eu estou querendo dizer é que o Botafogo vai chegar com uma outra cara, com uma outra versão pro jogo do dia 30 no Monumental. E o andar do jogo, a postura e até o que aconteceu, que foi um jogo com faltas, com cartões, né, com expulsões, isso acaba mostrando o acerto da decisão. E a gente discutiu isso aqui semana passada. A gente falou, olha, o Botafogo tem que ir com o que tem de melhor ou tem que preservar alguns jogadores? Você teria 2 motivos para preservar. 1, a disputa do título brasileiro. 2, o perigo de perder jogadores para a final. E esse perigo, assim, não tinha por que correr, realmente, né? Você teria, é claro que assim, não dá para confiar 100% que o jogador vai ter dentro do campo o tempo todo a inteligência emocional ali de ficar longe do cartão, evitar uma disputa. E vou até dar um exemplo, a gente citou uma expulsão tola e inadmissível do Aguerre. Sim. O mesmo a gente pode falar do Matheus Ponte. Concordo, sim, O Matheus Ponte ele conseguiu tomar 2 cartões amarelos justos em menos de 2 minutos. Exato. Então, assim, você tinha ali uma vantagem numérica para administrar e você iguala um jogo, você complica mais um jogo de uma maneira, assim, inaceitável. Então, esse tipo de atitude, o Arthur Jorge precisa trabalhar. Porque num jogo, numa final, isso conta muito. Vamos lembrar a final, o Flamengo atrás Paranaense. Sim, a expulsão. Uma expulsão. O Atlético Paranaense estava melhor no jogo. E compromete uma E aí final. expulso, sai o gol do Flamengo e acabou o Eu jogo. só acho que na estratégia dos poupados foi muito arriscado escalar justo o goleiro. Porque esse é o tipo de jogo que é o goleiro que toma amarelo. Eu passei o jogo inteiro olhando o John, o que era cera, o que não era, e ele caiu muito. Mas ele rolou teve que dar uma muito. segurada na cera. Você vê que ele não fez a cera do tiro de meta, por exemplo. Que é não, uma cera que senão rende ele- amarelo. A cera da lesão é uma cera que, em geral, não rende o cartão amarelo pelo árbitro, porque ele não tem essa capacidade de julgamento. né? não é médico. Mas eu tô contigo, Celso. Até porque, às vezes, cara, você toma um cartão amarelo por um lance ríspido sem querer, né? Eu não sei, assim, olhando a importância do Bastos também, sabe, eu ficava na dúvida ali sobre... E o Barbosa teve que entrar, né? Então, Exato. ele estava pendurado. Que teve um momento, né, que o Penharol pressionando muito, coloca um atacante 1,96 Sim. e o Danilo Barbosa passou a jogar na zaga. Ele recuou porque o Bastos estava pendurado, poderia ter sido expulso e perdeu uma final. Então ele tem que colocar o Barbosa, que também já tinha, né? Aliviar o setor ali. Né? E acabou sendo importante ali pro jogo aéreo. O bom Mas pro Botafogo é que o glorioso centroavante de 1,96 parece que não tem muita intimidade com a bola, né? briga um pouco, né? Essa foi a sorte. Quer mais uma Briga um pouco cerejinha? com a bola, né? É isso. Bota mais uma cerejinha no bolo do Botafogo. fala aí que eu vou acionar o Rafael Marques. Faltam o quê? 9 minutos para acabar o dia 30? Isso. A final é daqui a um mês, gente. O que vai rolar de água debaixo dessa Sim. ponte, desse Mateu Ponte, o que vai rolar de água debaixo dessa ponte em relação a rodadas do Brasileiro, Sim. em relação à briga com o Palmeiras. Tem o jogo, dia 26, né? Tá marcado pro dia 26 Tá agora. muito distante essa final com o E Atlético. tem uma Mineiro. próxima rodada com 2 clássicos, né? O Botafogo recebe o Vasco e o Palmeiras vai até Neoquímica Arena para enfrentar um Corinthians que está desesperado, brigando contra o Tem rebaixamento. provas de fogo aí, e tempo suficiente para daqui a um mês ninguém nem ter essa impressão do pequeno sofrimento que teve hoje, né? Teve sofrimento porque é o Botafogo, é o botafoguense, é aquela coisa do histórico, mas na letra fria do que foi esse jogo, o Botafogo jamais deixou de ter uma vantagem segura de 3 gols. Sim. E eu acho que assim, pensando no torcedor botafoguense, obviamente ele teve uma emoção desnecessária no jogo de hoje, mas ele vive um sonho. Esse clube até outro dia, ele estava falido numa Série B, e hoje ele está numa final inédita de Libertadores. É líder do Campeonato Brasileiro. Então, Eu acho que o precisa caminho é comemorar. esse. Acho que... Fala, Jean, que eu vou acionar o Rafa. Não, vai. é só uma curiosidade rapidinho, porque foi engraçado, né? O Hélio de la Penha, botafoguense, foi entrevistado no intervalo do jogo. Cara, e ele assim, né? O jogo tava daquele jeito ali, sem nenhum 1-0, e ele tratando, cara, como se não, agora vamos ver, vamos manter esse jogo, a seriedade, voltar, quer dizer, em nenhum momento ele passou pela cabeça citar a vantagem, né? A situação confortável que o Botafogo tinha, não, era realmente como se tivesse 1-1, 1-0 pro Botafogo o E jogo. ele não estava fazendo
fazendo humorismo. Não, exatamente. é porque ele é humorista, Ele porque ele é tava botafoguense. É muito Tá legal certo. isso, né? Essas características de torcidas, porque isso de fato existe, né? Se for comparar, sei lá, a torcida do Botafogo e a torcida do Flamengo, neste aspecto específico, são torcidas muito diferentes, né? E não tem julgamento sobre o que é melhor, o que é pior, mas são espíritos diferentes de encarar as competições e a proximidade das finais, ou dos títulos, ou dos grandes feitos. Até para passar pro Rafa, eu só entendo o seguinte, a final da Libertadores vai ter duas torcidas com um espírito muito parecido, muito parecido. A gente convive com vários atleticanos aqui, com vários torcedores do Botafogo também, e o espírito é sempre esse. A diferença é que assim, o Atlético nos últimos tempos ganhou a Libertadores, ganhou 2 Copas do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, tirou aquela zica do Campeonato Brasileiro, né? Meio século sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Então o atleticano já, né, tá com uma vibe um pouquinho diferente. O do Botafogo precisa do carimbo de um título para realmente, né? Não, o torcedor botafoguense, muitos da nova geração, estão conhecendo uma história que caracterizou o clube no passado. Exatamente. Revivendo uma história gloriosa, né? Tudo bem que ainda não Exatamente. levantou uma taça, mas está próximo, né, de conseguir isso, né, em uma das 2 competições. Rafael Marques, com a gente a partir de agora nesse Linha de Passe. Seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui com a gente, meu amigo. E vamos lá, você estava em loco, você acompanhou de perto todos os movimentos, todos os detalhes, torcida, banco do Botafogo, jogadores, substituições. Traz um pouco do que foi o clima desse jogo aí, desta derrota, mas com classificação do Botafogo aí para a decisão inédita da Libertadores da América. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, senhor William? Um abraço a você, aos companheiros, aos fãs de esporte conectados com a gente aqui dentro do Linha de Passe. De fato, uma noite importante para a história do Botafogo. Aí é claro que a partir de amanhã a narrativa vai ser mais a projeção para a decisão do campeonato, né? Uma final brasileira em preto e branco, colorindo o Monumental de Nunes no próximo dia 30 de novembro. Botafogo e Atlético Mineiro. Tem um mês até lá, muita coisa pode acontecer. Flamengo, aliás, o Botafogo vai fazer a reta final do Campeonato Brasileiro aí, na disputa passo a passo com o Palmeiras. O Flamengo é o adversário do Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Não sabemos como estarão os contornos dos 2 times daqui a 30 dias. Mas, assim, analisando ainda o pós-jogo, que está muito quente, muito vivo na mente de todo mundo, eu acho que dá para trazer de um claríssimo poder de percepção aqui do Estádio Centenário é que o Botafogo talvez tenha desafiado demais as circunstâncias do jogo. Como tinha uma grande vantagem, tinha o controle de um placar de 5-0 feito no Newton Santos, como tinha um adversário que resumia a sua construção, a sua qualidade de jogo ao talento e à movimentação do Léo Fernandes, muita entrega, muita intensidade, mas com pouca capacidade de transformar esse controle até um volume de conclusões contra o gol defendido pelo John, até o gol marcado pelo Baez aos 30 minutos. Eu até consigo comparar, não sei se os companheiros vão concordar, o primeiro terço da partida de hoje, semelhante ao primeiro terço, ou quase toda a partida de ontem, entre o Atlético Mineiro e o River Plate em Buenos Aires. Aquela história do, entre aspas, saber sofrer, expressão que eu abomino, mas que acaba representando muito bem essa percepção de um time que teve solidez defensiva. O Botafogo vinha tendo isso, até que tomou um gol. Improvável, porque o Baez não é um jogador com tanta incidência de gols de fora da área, com esse talento todo, faz 1-0 e o Botafogo sente isso. Termina o primeiro tempo e aquela percepção de que o Penol acreditava no jogo. E aí acontece o lance absolutamente inimaginável do Aguirre, a agressão para cima do John, a expulsão, e todo mundo na tribuna de imprensa conversando sobre as circunstâncias de uma projeção para o segundo tempo, era unânime em afirmar, bom, o Botafogo com um homem a mais e uma vantagem de 4 gols no agregado, vai trocar passes, vai tocar bola, vai ampliar um pouco mais o campo, vai tirar um pouco da velocidade e vai se impor. Isso não aconteceu. A gente tem que pontuar que o Matheus Ponte foi expulso sim aos 25 minutos, ficou apenas 12 minutos em campo, mas o Botafogo toma o segundo gol com 11 em campo contra 10 da equipe do Penharol. E aí já é algo que nós temos que debater profundamente, que vai falar muito mais sobre concentração, sobre foco no jogo do que qualquer outra coisa. É difícil a gente atribuir esse juízo de valor a um time que passou uma temporada inteira, ou vem passando uma temporada inteira se notabilizando, exatamente por ser um time focado, concentrado, comprometido, consciente no seu modelo de jogo. É difícil você construir a narrativa de que esse time relaxou. Mas, por mais rasteira que seja a análise, é o que me acomete nesse momento. É o que eu penso. Assim, a sensação que a gente tem é que o Botafogo não percebia o risco do jogo. E, no entanto, acabou que o jogo se mostrou mais difícil do que deveria ser. E bacana registrar também o seguinte, a festa que fez o torcedor do Penharol, do primeiro ao último minuto, extensiva essa festa ao pós-jogo, cantando cânticos de exaltação ao time, enaltecendo os jogadores, mostrando uma relação muito forte de amor, de paixão, e olha que o jogo não foi no estádio deles, que é o campeão Delcílio, acabou sendo aqui no estádio Centenário. A gente estava aqui fazendo uma análise retroativa à temporada, e eu vou soltar aqui não é nem uma bomba, viu, William? É um estalinho, para vocês debaterem no estúdio, a gente participa também. Eu não me lembro de uma atuação do Botafogo, nem com o Thiago Nunes, tão pobre tecnicamente e de ousadia como essa aqui de noite contra o Penharol no estádio Centenário. Claro, existia todo um contorno prévio de uma vantagem construída em casa, mas analisando a atuação em si, o jogo, para mim, talvez tenha sido o pior do Botafogo na temporada, William. Pode ter sido, mas como você mesmo falou, né? Acho que, por exemplo, o Thiago Nunes não teve esse cenário para ele. Nunca começou ganhando 5-0, né? Começou ganhando de 5-0 nenhum jogo, né? Nunca sequer chegou perto disso. Não ia nem passar da fase. Eu ia falar isso, com o Thiago Nunes possivelmente não ia nem passar da fase 1, então é que é pra Sul-Americana. Mas o Rafa se refere do ponto de vista ofensivo. Sim. Né? Aí sim, o Botafogo só vai acordar, perde um gol, acho que com o Marlon Freitas, um pouco antes, né? Do gol que faz. O Botafogo realmente apareceu muito pouco no chamado último terço.
E isso podia ter custado caro, né? O Peñarol ciscou muito ali, a gente já mostrou os números. É que o Peñarol tecnicamente é isso aí, é o time de um jogador só. Né? Então, mas isso está na conta também. Essa conta do C, que a gente está falando, estava vendo os lances. A gente não comentou, por exemplo, que na conta do C, se o juiz não para o jogo, o Vitinho tinha feito o gol. Naquele lance do E pênalti. teve o pênalti. Aliás, é engraçado, né? Porque assim, a gente tem um árbitro-centrismo muito grande no Brasil e, obviamente, esse lance, por tão absurdo, ele seria muito, mas muito discutido. A gente só se falaria disso depois do jogo se, evidentemente, Decisão ficasse por 1 ou 2 gols ali, né? claro, É. se o Botafogo não tivesse uma vantagem de 5 gols. Eu acho até que se o Botafogo não tivesse uma vantagem de 5 gols, porque aí, só fazer um paralelo, lembra do PSG e Barcelona? Ah, sim, claro. É difícil você atribuir uma eliminação ao árbitro quando você tem uma vantagem de 5 gols e perde essa vantagem. Agora, se fosse uma vantagem pequena, foi tão absurdo aquilo que o Botafogo fez o gol, né? Pois é. E tira o gol e tira o pênalti. Ele tira o gol e tira o exatamente. pênalti, então foi absurdo.